Bom dia, a paz de Cristo a todos. Estamos por aqui novamente no propósito de trazer a palavra do nosso Deus. E hoje estaremos lendo, um salmo, os salmos 46 e 47, E esse salmo, o 46, dos filhos de Corá, onde é classificado como um hino de confiança, um hino no qual os estudiosos eles afirmam que ele serviu de inspiração para Martim Lutero estar compondo o hino Castelo Forte, E a gente vê aqui, amados, que esse salmo é um salmo no qual nos traz confiança, nos traz a certeza, que Deus é um Deus de refúgio, de fortaleza inabalável. Então, que nós podemos assim, esta manhã, estar nos fortalecendo mais nessa confiança, que nós temos um Deus que é conosco. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, Em Salmo 46, a palavra diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Aleluias, na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o 47, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande todo sobre a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores, aleluias, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Aleluias, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Louvado é o nome do nosso Deus. Aleluias. Glória ao Senhor. Aqui, amados, nós trazendo esse salmo para os nossos dias, nós vivemos assim em tempo de estabilidade, de crises, medos, notícias ruins, insegurança, Temos vivido esse tempo. E aqui o Salmo 46 e o 47, eles foram exatamente escritos para momentos assim, que a gente vê, Eles nos lembram de que Deus, o que Deus, Ele nos lembra aqui de quem Deus é, Ele nos lembra aqui onde, Deus está.
E ele nos lembra de quem governa, né, tudo. Quem governa tudo? Deus, né? Então, o Salmo 46, ele aqui, né, tem uma chamada, né, para o seu povo confiar nele. E o 47 já nos chama para adorar, para celebrar, para bater palmas, né, para contemplar, né, a beleza da sua santidade, adorar ele como o único e verdadeiro Deus. Né? Aqui, quando a palavra do Senhor diz: Deus é o nosso refúgio em meio aos caos, né? No Salmo 46, de 1 a 3, né? O salmista aqui, amados, ele descreve, né? Ele descreve aqui terra tremendo, montes caindo, mares ungindo, né? Uma imagem de completo caos, né? Onde a gente tem presenciado, onde a gente tem visto através das nossas redes sociais, né? Através dos jornais, a gente tem visto esses caos sobre os nossos momentos que a gente vive, né? Mas mesmo assim, o salmista declara, né, que não temeremos, né? Não temeremos. Então, mas a paz do cristão, né, não vem da ausência de problemas, tá? A paz do cristão não vem dessa ausência, mas sim, né, mas da presença de Deus, né? A nossa paz, o mundo, as terras estão, mas nós não somos abalados, porque nós, né, temos que ter a presença desse nosso Deus sobre as nossas vidas, sobre esses momentos, né, esses momentos de ruínas, momentos difíceis de nossas vidas, né? Nossa segurança não está na ausência dos problemas, mas, né, a nossa segurança está no Deus, né, no Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza inabalável. A gente conhece, né, na Bíblia, Marcos 4, 35, 41, a gente tem uma ilustração, né, sobre a questão de nós confiarmos quando estamos diante de tempestades, né, diante de caos sobre as nossas vidas. A palavra fala, né, lá em Marcos, que os discípulos estavam no barco com Jesus, né, mas Jesus dormia diante de uma tempestade. Ali os discípulos estavam diante ali daquele caos, né? Estavam com medo, aflitos, mas Jesus estava no barco. Jesus dormia. E ao acordar, ei, Senhor, acorde, estamos em uma tempestade. E o Senhor acordou, e o Senhor, né, só lançou uma palavra. Ele disse o quê? Acalma-te, mar. Né? E o mar ali se acalmou. Eu quero te dizer, diante dessa ilustração, né, que às vezes diante do silêncio do Senhor, mas eu quero te dizer que Ele não perde o controle. Mesmo diante desse silêncio, de você achar que Ele não está te respondendo, que Ele não está te ouvindo, tá bom? Mas Ele está no controle. Ele tem o controle de tudo. Essa tempestade vai passar. E o nosso Deus, Ele é conosco, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias, né? Então, amados, a lição aqui não é que o barco não enfrentou a tempestade, né? Mas que Jesus estava dentro do barco. Jesus está dentro do seu problema. Jesus está dentro desse caos que você está vivendo, um momento de ansiedade, um momento em que você não está conseguindo lutar, né? Não está conseguindo lutar. Por isso que o Senhor diz assim, ó: aquieta-vos, Deus, porque Deus está no controle. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Eu sou Deus. Jesus, ele dormia porque ele estava no controle, né? Ele estava no controle.
Jesus quer que nós não venhamos nos desesperar. Jesus quer que nós não venhamos agir com as nossas forças. Jesus quer que nós não venhamos estar à frente dele, não. Jesus quer que nós venhamos ter segurança nele. Ele diz aquietar. Aquietar é você sossegar, é você confiar nele. É você ter a certeza que você não vai vencer com as suas forças. Quando o Senhor diz aquietai-vos, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Né? Em 2 Crônicas 20, na batalha de Josafá, né? Josafá estava ali no desespero, né? Vinha muitos homens contra ele, mas o Senhor disse: Josafá, você não vai precisar pelejar, porque essa peleja é minha, e eu que vou pelejar por essa luta. Você não vai ser preciso pelejar. Só louva, só adora, só confia em mim. Então confie no Senhor. Há lutas, amados, que nós não podemos agir com as nossas forças. Há lutas que nós não podemos agir com os nossos braços. Não. Há lutas que é o nosso Deus que tem que agir, é o nosso Deus que faz. Por isso que Ele nos dá essa confiança, Ele nos diz: aquietai-vos, Deus está no controle. Aquietai-vos, porque Ele diz que Ele é o nosso Deus, né? Ele peleja essa luta. Tem luta que você não vai conseguir. Então aquieta o seu coração. Se Jesus está no barco da sua vida, a tempestade, amado, não é a palavra final. A palavra final é de Jesus, que quando ele acordou, ele disse: aquieta-te, mar. E o mar parou, a tempestade parou, e o mar veio, depois veio bonanças ali, né? Aquieta, confia no Senhor, aleluias. O mar, ele vai se acalmar, e você, né, vai atravessar essa luta na certeza de que o nosso Deus, Ele está com você, né? Mesmo quando parece que nós, né, estamos sozinhos, que não tem ninguém para nos apoiar, Deus, Ele está no controle, Ele está conosco, a presença dEle é real sobre as nossas vidas, né? Sobre as nossas vidas. A presença dEle, né? A palavra, né, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? Enquanto o mundo está agitado, né? Há um rio de Deus que traz vidas, alegria, sustento, e esse rio aponta para a presença contínua do Senhor no meio do seu povo, né? Então Jesus está no meio do seu povo, né? Está trazendo alegria para nós, né? E o Salmo 46, amado, ele é um guia para os momentos em que nós nos sentimos sobrecarregados pelos caos e pelas incertezas, né, amados? Ele é um salmo maravilhoso, onde ele retrata, né, o que vivemos hoje, né? E ele nos guia, né? Nos guia a reagirmos diante desses caos. Ele nos guia a reagirmos diante dessas incertezas, dessas dificuldades que vêm nos assolando, a cada dia. Então, confie em Deus, como seu refúgio, que em meio a qualquer crise, corra para Ele, sabendo que Ele é a nossa força inabalável, que Ele é a nossa fortaleza. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É aqui no este salmo, né? Ele nos traz assim, né, a segurança, mas eu refletindo aqui sobre eles, né, sobre essa questão das nossas adversidades, né, que mesmo que tudo venha desabar sobre nós, né,
como a palavra aqui falou, né, que a terra se mude de lugar, os montes caiam no mar, né, mas a nossa segurança, ela tem que estar em Deus. Nós temos que confiar que o nosso Deus, ele está no comando, né, o nosso Deus, ele está no controle de tudo. Né. Ele diz, aquieta a sua alma, né. Então, cesse a sua ansiedade, né, cesse esse pânico que está sobre você. Reconheça que Deus, ele é soberano. Reconheça que ele está no controle de tudo. Né? Confie, né? Exalte o nome do Senhor. Proclame a soberania de Deus sobre a sua vida. Aleluias, né? Lembre-se, amados, que o Senhor dos exércitos, ele está conosco, né? E ele será exaltado sobre toda a terra. E aqui o Salmo 47, né, eu encerro dizendo aqui, né, batei palma a todos os povos. Né? Deus, ele reina e ele deve ser adorado, amados. Ele está no controle de tudo, nós temos que ter segurança, né? Mas nós temos que crer que ele está no controle de tudo, que ele é soberano. Aleluia. É o Deus que acalma a tempestade, é o mesmo que reina sobre toda a terra. Né? Não adoramos esse Deus, né, porque tudo está calmo. Não. Mas nós, amados, temos que adorar o nosso Deus, porque ele reina sobre a minha e sobre a sua vida. Né? Então aqui o Salmo 46 nos deixa uma mensagem de confiança em meio aos caos. E o 47, né? Adoração ao Rei soberano, né? Se Deus é o nosso refúgio, né? E Jesus está no barco, então não precisamos temer. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Nós podemos adorá-lo com confiança. Aleluia. O Senhor dos exércitos, amados, ele está conosco. O Senhor dos exércitos, ele é a nossa segurança. Então, nesta manhã, entregue as suas tempestades, entregue os seus medos, as suas inseguranças ao dono do barco. E ele diz, aquieta-te, porque eu sou Deus, eu estou no controle. Tenha um bom dia, nesse último dia do mês de janeiro, desejo muita paz, muita graça.